Olá pessoal, eu trouxe aqui para vocês a solução do problema dos três irmãos. Tá? Ele tem muito a ver com a solução do problema dos dois turistas, então é bom que você dê uma boa olhada lá, tendo entendido bem, vem para cá para esse problema. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês então aqui uma solução para ele. Tá? E o que eu vou tentar fazer basicamente é fazer aquilo que eu pedi a vocês. Tentem resolver pelo método das áreas que a gente estava trabalhando, tá certo? Então, o problema ele começa dizendo que há três irmãos, né, Ana, Beto e Carol, que possuem uma única bicicleta. Eles devem ir de casa para a escola distante 8 quilômetros. A bicicleta só pode transportar dois de cada vez, por isso o que sobrar deve andar a pé. E aí a estratégia do problema começa. Assim, Beto leva a Ana de bicicleta até um determinado ponto do caminho, de onde ela prossegue a pé até a escola, e volta com a bicicleta para pegar Carol, que vinha andando a pé desde casa. Então, como é que esse problema se estrutura? A gente tem aqui uma figura ilustrativa e eu vou tentar expor basicamente essa estratégia. Então, ó, casa, escola. E o que acontece é o seguinte, você tem Beto, ele leva Ana até um certo ponto do trajeto, que a gente não sabe exatamente onde é ainda, né? Mas a gente sabe que Ana vai com Beto, então, até um certo ponto do trajeto. Após esse ponto, e aí é bom a gente marcar esse ponto no trajeto. Basicamente isso, ele está brigando aqui comigo. Deixa eu voltar então, ele para de brigar comigo. Daqui em diante, o que vai acontecer é que Ana vai continuar a pé até a escola. E nesse sentido, Beto vai retornar até certo ponto do trajeto e vai encontrar a Carol vindo a pé. Tá? Deixa eu acertar isso aqui. Figurativamente é isso que a gente tem, né? É como se eu estivesse lá em cima, num ponto do trajeto. Beto encontra Carol, que vinha a pé. Então vamos dizer que Carol estivesse fazendo isso daqui. Certo? E daqui em diante, o que vai acontecer é que Beto vai levar Carol até a escola. Então essa é basicamente a execução da estratégia deles. Ana vai com Beto até um certo ponto. De lá prossegue a pé até a escola. Beto regressa ao encontro de Carol, que vinha a pé. Então eles se encontram numa certa posição. E dali você vê que Carol caminhou de casa até essa posição. E dali o Beto, ao encontrá-la, eles vão juntos de bicicleta até a escola. Tá? E a questão continua. Andando a pé, Ana e Carol desenvolvem sempre a velocidade de 4 km por hora e a velocidade de Beto com a bicicleta de 20 km por hora. Sabendo-se que eles saem juntos de casa e chegam à escola no mesmo instante, aí ele coloca as perguntas. Quanto tempo eles levam de casa até a escola, usando essa estratégia? E a segunda pergunta, em que parte do caminho o Beto deve deixar Ana e voltar para pegar a Carol? O que a gente consegue perceber aqui é que há pelo menos 3 durações de tempo aí notáveis, certo? A primeira duração é a duração em que Ana vai com o Beto de bicicleta até um certo ponto, ok?
E depois você tem a duração que é o retorno de Beto, ok? Esse tempo de Carol é exatamente o tempo somado do tempo que Ana fez com o Beto de bicicleta, mais o tempo que o Beto retornou, tá certo? E é o que vai acontecer também com Ana, porque Ana caminha a pé exatamente o tempo em que o Beto retornou, mais o tempo em que ele demorou para cruzar de bicicleta junto com a Carol o resto da distância. Então você percebe aí que é pelo menos 3 tempos notáveis, tá? O tempo que a Ana faz com o Beto, ok? O tempo que o Beto regressa e o tempo que o Beto faz com a Carol, certo? Então a gente vai chamar tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Esses tempos eles vão ficar mais claros ao longo da resolução. Então aqui, irmãos, Ana, Beto e Carol, certo? A legenda eu acho que está clara, é simples, né? E aqui tempos notáveis, eu vou chamar de T1, T2 e T3. Eu vou tentar fazer uma figura para tentar mostrar como que eles aparecem, né? Como que esses tempos aparecem. Então eu vou colocar isso aqui no cantinho. Eu vou tentar ilustrar o seguinte. Aqui há 2 movimentos que eu vou mostrar que eles são semelhantes, que são os movimentos de Ana e de Carol. Ambas andam um trecho de bicicleta e um outro trecho a pé. E a ideia é mostrar que existe uma correlação íntima entre o quanto cada uma anda a pé e de bicicleta. Sabendo que andando a pé e de bicicleta elas têm velocidades definidas e que elas têm que gastar o mesmo tempo somando os 2 percursos, porque eles saem juntos e chegam juntos, isso vai nos dar uma informação de que o tempo em que elas percorrem de bicicleta e a pé tem que ser rigorosamente os mesmos. Entre si, ok? O tempo que uma anda de bicicleta tem que ser o tempo que a outra anda de bicicleta e o tempo que uma anda a pé tem que ser exatamente o tempo que a outra anda a pé. Essa é a única maneira delas gastarem o mesmo tempo indo de casa até a escola, certo? Mas eu vou tentar mostrar isso a partir do diagrama delas, diagrama das áreas. O que vai acontecer é o seguinte, se você olha para Ana, você descobre o seguinte, ela tem um primeiro deslocamento de bicicleta, e aí eu vou representar por esse retângulo bem estendido aqui, tá certo? Essa altura dele, como eu já disse, representa a velocidade, e a base representaria o tempo, tá? Então, esse primeiro tempo aqui é o tempo 1, tá? É bom lembrar, eu não vou anotar aqui, mas é bom lembrar, deixa eu deslocar um pouco isso para cá assim, tá? É bom lembrar que, como se tratam de 2 velocidades, eu não vou ter necessidade de representar numericamente. Você vai identificar da seguinte maneira, o retângulo que for mais alto, a altura dele representa 20 e o mais baixo representa 4, ok? Para diferenciar as velocidades. Como tempos, eu tenho 3 tempos diferentes, então eu vou criar uma legenda, tá certo? Então aqui, Ana, ela vai gastar um tempo 1 andando de bicicleta junto com o Beto, e depois ela vai prosseguir a pé com uma velocidade inferior. E aí entra aquilo que a gente estava discutindo. Ela vai gastar o resto do tempo do movimento até a escola, certo? Então ela vai tempo 1 esse tempo que ela e Beto fazem de bicicleta e dali em diante, o tempo que ela gasta até a escola é exatamente o tempo que o Beto regressa, mais o tempo que o Beto leva a Carol até a escola, tá certo?
Então, o que acontece é, esses três tempos notáveis, tempo 1, que é o tempo AB, tempo 2, que é o tempo B, e tempo 3, que é o tempo BC, eu vou representar assim, o AB está aqui T1, e o A significaria o quê? O tempo para B e o tempo para BC, se vocês entendem o que eu estou dizendo, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que ela vai andar a pé durante T2 mais T3. Certo? Esse é o diagrama para Ana. Quando você olha para o diagrama da Ana e você pensa no diagrama da Carol, você vai perceber que vai ter uma coisa em comum. Porque o que vai acontecer no caso da Carol é que ela vai começar a pé. Eu vou duplicar aqui, trazer para cá. Então ela vai começar a pé. E ela vai terminar de bicicleta, correto? Então deixa eu botar aqui bonitinho. Tá aqui. O que acontece é, enquanto a Carol caminha sozinha, se passaram T1, que é o tempo que o Beto e a Ana fizeram até um certo ponto, mais o tempo do Beto retornar. Ou seja, enquanto o Beto foi e voltou, ela caminhou esse primeiro tempinho dela aqui, que é equivalente a quem? T1 mais T2. E por fim, o T3 é o tempo em que ela e Beto fazem de bicicleta os dois. Certo? O que a gente deve pensar é o seguinte, olhando para cá para essa figura. Como elas devem gastar o mesmíssimo tempo de casa até a escola, como a gente viu, e elas têm velocidades diferentes, o tempo em que elas vão gastar em cada uma dessas velocidades deve ser rigorosamente igual, para garantir que a distância que elas vão percorrer vai ser a mesma e para que a soma desses tempos também seja a mesma. É a única maneira de você conseguir obedecer essas duas condições, de distâncias iguais e tempos totais iguais. É que os tempos demandados em cada uma dessas velocidades seja o mesmo. Porque aí no fundo vira o quê? Vira uma espécie de troca de peça, uma espécie de tangram. Eu tiro uma peça e coloco do lado. Tá? E isso vai forçar a nossa figura aqui, a gente vai chegar a uma espécie de conclusão parcial. Uma conclusão parcial que a gente vai chegar aqui é de que o tempo 1 deve ser igual ao tempo 3. Tá? Isso é inevitável. Você precisa de obedecer essa condição para acontecer aquilo que eu disse. Então, para que elas, percorrendo a mesma distância total, gastem o mesmo tempo, o tempo despendido com cada velocidade deve ser rigorosamente igual, o que força com que T1 seja igual a T3. E naturalmente, aqui você tem T2 mais T3, que vai ser igual a T1 mais T2, já que T3 é igual a T1. Então você tem o mesmo tempo gasto com velocidade de 20 e o mesmo tempo gasto com velocidade de 4 km por hora. Não sabemos exatamente quem são ainda, mas essas condições já estão se impondo. Tá? Então, a gente consegue, com isso, juntar esses dois diagramas. Né? Eu vou pegar esses dois diagramas e vou colocá-los dentro da mesma condição. Tá? Eu vou pegar um deles aqui. Na verdade, eu nem vou clonar, eu vou fazer outro. Vou fazer outro. A ideia é o seguinte, então você tem isso aqui, você vai ter isto daqui, ó, que eu vou ajeitar.
Isso que juntando os diagramas das duas. Então, quando você junta o diagrama das duas, o que você obtém é isso daqui, certo? Mais uma vez, o que você tem aqui é T1. O que você tem aqui também é T1, tá? A gente não precisa mais dizer que é T3. E o que a gente tem aqui é T2, certo? É um tempo desconhecido, os dois são desconhecidos, mas a gente pelo menos obteve essa relação entre T1 e T3, então isso daqui melhorou muito a nossa vida. Então a gente tem um diagrama de Ana e Carol que é assimétrico, é bem bonitinho, tá? Volto a dizer, o que a gente tem aqui é similar ao diagrama do problema dos turistas, então se você não estiver acompanhando, volta lá, dá uma olhada, tá bom? E aí o que acontece? A gente já pode extrair, assim como a gente fez lá no problema dos turistas, algumas relações internas aqui, tá? A primeira relação interna que a gente vai obter está aqui. Se eu chamar esse cara de x, tá? Eu vou ser forçado a chamar este cara aqui de 4x. Até por conta da relação de 20 para 4 na velocidade. Ou seja, então o que você faz a 4 por hora, x, a 20 tem que fazer 5 vezes isso. Então é 4x mais x, beleza? Da mesma forma, aqui também é x, aqui é 4x. Aqui embaixo, o período em que elas andam a pé enquanto o Beto retorna, a gente não sabe o tamanho desse trajeto, então a gente vai chamar de y. Tá certo? Naturalmente, se eu fechar lá em cima, e depois eu vou dizer por que eu fecho, eu posso chamar esse pedaço que está aqui, da mesma forma como esse aqui é x, aqui é 4x, isso aqui é y, o de cima é 4y. Certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue extrair daqui duas relações. A primeira delas em termos de x e y, qual é a distância total percorrida por Ana e Carol, e qual vai ser, usando x e y, qual é a relação de distância total percorrida pelo Beto. Como a gente sabe que essas distâncias são as mesmas, a gente vai conseguir talvez obter uma relação entre x e y, tá certo? Então, analisando o caso de Ana e Carol, o que você descobre? Deixa eu trazer para cá. Quando você analisa o caso de Ana e Carol, você chega à seguinte conclusão. Repare bem, eu estou pegando aqui cada um desses casos, tá? Então eu vou pegar um deles porque a situação é simétrica. Então elas vão ter um percurso de bicicleta, que no caso seria todo esse retângulo aqui, 5x, mais o que se estende daqui até o final. Então Ana, por exemplo, 5x mais y mais x. Então é 6x mais y. Então 6x mais y. Essa é a distância total, tá certo? Então a gente pode até colocar assim, né? Distância percorrida. Aqui por Ana e Carol. E eu vou fazer a mesma coisa agora, só que com o Beto. Quando você vai observar essa condição para o Beto o que acontece? O Beto ele vai andar isso daqui, 5x aqui e 5x ali, para frente, mas ele vai andar tudo isso daqui para trás. Porque durante T2 ele retorna. Então tudo que eu calcular aqui é menos na hora de eu escrever a fórmula. Então se a gente observar, ele vai andar 5x para frente com Ana e 5x para frente com Carol. Então ele vai andar 10x menos 5y. Tudo isso daqui.
certo? Então, o que você obtém? O que você obtém combinando as relações, porque a distância percorrida, no fim das contas, distância percorrida não é bem, acho que não é bem um termo aqui, seria deslocamento, tá? Acho que deslocamento é mais adequado. Porque o Beto regressa. Deslocamento de Ana e Carol. Agora já estamos aqui, vamos fazer bonitinho. E aqui o deslocamento. É porque a distância percorrida e deslocamento, eles se confundem quando o movimento se dá num único sentido. Mas quando tem retorno, aí a coisa já exige um acerto aqui conceitual. Então é deslocamento. Então o que a gente sabe é que o deslocamento dos três é igual. Então a gente pode dizer que 6x mais y vai ser igual a 10x menos 5y. Certo? Olhando para isso daqui, você obtém a seguinte relação, né? Se você coloca x de um lado e y do outro, você percebe que do lado vão ficar aqui menos 4x. Ou você pode fazer o x ir para a direita e o y para a esquerda para ficar todo mundo positivo. Então vai ficar 6y igual que 4x. Por quê? Porque o 6x passa para lá, fica 10 menos 6, 4x. E o menos 5 vai para o outro lado, então vai ficar 1 mais 5, 6y. Certo? O que a gente pode dar uma enxugada e dizer que 3y igual que 2x. Certo? Então isso daqui seria a nossa conclusão, uma outra conclusão parcial. Então a gente já sabe isso daqui. E o que a gente pode fazer então? A gente pode voltar e uma delas é substituir. Eu, por exemplo, vou escolher o 6x mais y. Tá certo? Porque o 6x mais y, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui e trazer, colocar um pouco para cima, para te ganhar espaço aqui embaixo. Então, se eu pegar aqui o 6x mais y, o que vai acontecer é que eu posso, no lugar do 6x, deixa eu repetir só para vocês não ficarem perdidos, eu posso dizer o seguinte, que o 6x, na verdade, é 3 vezes 2x mais y. O que substituindo, no lugar do 2x eu coloco 3y, então 3 vezes 3 dá 9y, mais y, 10y. E que isso vai ser igual a 8 km, porque é a distância que eles percorrem de casa até a escola. Daqui você conclui que y é igual a 0,8 km. E você vai concluir também que x vai ser igual a... E aí você vai dizer o seguinte, bom, se y é 0,8, 0,8 vezes 3, tá certo? E dividido por 2 vai me dar um y igual a 1,2 km. Certo? Então isso daqui é um resultado importante, a gente tem que guardar. Eu acredito que daqui em diante a questão já está liquidada. Por quê? Porque basta simplesmente reconstruir uma figura dessas com os valores que a gente já tem e a coisa já está resolvida. Quer ver? Vamos voltar lá. O que eu vou fazer agora aqui é simplesmente copiar. Eu vou copiar essa figura e vou trazer para cá. Eu tô com pouco espaço. Peço desculpa a vocês por fazer essa bagunça aqui. Então, caminhando para a parte final da questão, o que a gente sabe então? A gente sabe que y é 0,8 e que x é 1,2. Então a gente sabe que para Ana, isso aqui é 5x, tá certo? Lembra aqui, ó, 4x mais x, então isso é 5x. Se x é 1,2, isso aqui vai me dar um 6, certo? Isso aqui vai ser um 6.
Aí a gente já pode colocar aqui o 20, que é a nossa altura. Aqui embaixo a gente sabe que é um x mais y. X mais y aqui, você pode até conferir, mas se aqui é 6 e o todo é 8, então o que sobra é 2. A altura aqui é 4. Né? E aqui, evidentemente, você pode dizer o seguinte, bom, o que eu multiplico por 4 para dar 2? Isso é meio. Esse número é meio. Então, meio vezes 4 dá 2. Só para ajeitar. E aqui, a gente vai fazer uma divisão de 6 por 20. Tá certo? 6 por 20 é 3 por 10, ou 0,3. Certo? E aí, basicamente, o que você tem é que o tempo total é 0,3 mais 0,5, que é 0,8. 0,8 horas, que vai ser igual, e aí você pega cada décimo de hora, são 6 minutos, certo? Então, 8 vezes 6, 48 minutos. Essa é a primeira pergunta, que seria quantos minutos a gente vê eles gastando de casa até a escola, ou seja, quanto tempo eles levam para percorrer o trajeto de casa até a escola. 48 minutos. E em que parte do caminho Beto deve deixar Ana para voltar e pegar Carol? Aí você pode dizer a 6 quilômetros do ponto de partida, certo? Então aqui você tem já uma resposta, então. De cara você percebe. Então, Beto deixa Ana depois de 6 quilômetros percorridos. Uma pergunta que aparece frequentemente é em inúmeros problemas como esse já foram propostos, problemas iguais. Tem um problema dos 3 turistas. O problema é esse, basicamente, tá? E uma pergunta que se faz é qual a velocidade média, tá? Uma pergunta que eles fazem. E aí você percebe que a velocidade média fica fácil de calcular. Já que a distância total é 8 km e o tempo total é 0,8 hora, significa que você divide 8 por 0,8, vamos colocar isso daqui para ficar uma coisa bem bacana, então a velocidade média vai ser igual a 8 dividido por 0,8, o que vai dar 10, eu vou ajeitar, quilômetros por hora. Então, assim, você também pode dizer isso. Deixa eu botar aqui para ficar legal. Desculpe a minha limitação de espaço, tá? Eu vou tentar pensar uma maneira de melhorar essa distribuição de espaço. Mas o que você percebe é que é um problema que também tem solução usando o método das áreas. É uma solução que eu acho bem gostosa de fazer, assim, ela flui muito bem. Não dá aquele trabalhão algébrico que você fica aflito, né, de não errar nada, variáveis, é tudo muito literal. E eu curto esse método, eu acho que ele tem frutos interessantes. Então tá aqui a solução do problema dos 3 irmãos. Eu espero que vocês aproveitem essa solução, estudem essa solução e comparem com a solução dos 2 turistas. Tá? É legal estudar isso, perceber o caminho da solução. Tá certo? É isso, galera. Saudações.